Olá, pessoal, mais uma vez aqui gravando esse podcast fantástico aqui diretamente da Remax Parimob. E hoje estou aqui com um grande amigo, né? Amigo e hoje colega de negócio de transação imobiliária. Isso aí. O Eric, também dirigente imobiliário, eu conheci na Acescom, administradora de condomínio, e depois ele montou a Conecta Acescom, Isso. que é uma agência imobiliária. Isso aí. Mas me conta aí, Eric, fala um pouco de você. A gente estava conversando antes, né? E eu vi que você é um cara de muita conexão também, muita fé, né? Que isso é muito importante, acho que na vida de qualquer um, de qualquer profissional, de qualquer pessoa, né? E Deus te deu uma bênção, né? Que você falou dos gêmeos, né? Eu tenho 4 filhos, né? E você tem 2 e veio os 2 de uma vez, né? 2 de uma vez. E todo mundo fala assim, nossa, veio gêmeos, e agora? Tudo dobrado e tal. Como é que foi para você? Então vamos lá, bom dia, vamos começar aqui então falando, né, você jogou da família e do trabalho, vamos começar com a família. Vamos começar da família. Eu sou casado, né, vou fazer agora 23 anos de casado e meus filhos têm 20 anos. Eu nunca pensei em ter gêmeos, né? Não tinha histórico. Nós tínhamos, depois que eu fiquei sabendo que você vai pesquisar, lógico, eu tinha na família gêmeos, mas eu não tinha feito essa ligação. E minha esposa ficou grávida, nós foi avançando, e eu lembro que a médica da minha esposa era minha cliente no escritório. Uhum. E eu fui numa consulta com a minha esposa para acompanhá-la, e a médica, e eu fiquei meio sem graça, eu não sabia se eu entrava no consultório ou não, e ela, não, assim. Eric, entra, vamos acompanhar, ia fazer ultrassom. E aí eu brincando, falei, então tá, vou entrar, vamos ver se é 2, se tem 2 filhos aí. Aí, mas eu falei em tom de brincadeira, eu nunca tinha comentado isso com minha esposa, eu não pensava nisso, simplesmente saiu da minha boca. Às vezes eu tenho essas tiradinhas assim. Uhum. E aí ela pegou, não falou nada e começou a fazer ultrassom. Ela falou, mas por que você falou de 2? Eu falei, não, eu tava brincando, né? Ela falou, não, mas vocês já fizeram ultrassom em outro lugar? Ela falou, não, nós estamos fazendo aqui. Falei, não, porque tem 2. Foi exatamente desse jeito. E aí foi, né? E aí você estava comentando que eu sou uma pessoa muito racional, mas nesse momento eu senti dentro de mim uma coisa muito forte, falando assim, bom, se Deus está me dando 2 filhos, ele vai me dar condições de criar 2 filhos. Isso aí, de alguma certa forma, incorporou em mim, e de lá para cá foi desse jeito, né? nós todas as fases que teve de crianças, menino pequeno, é difícil, tem que ter sempre 2 pessoas olhando, e depois escola, e depois agora faculdade, né? E a gente escutava muito disso aí, tudo ao mesmo tempo, né? Nossa, 2 escolas, 2... Mas isso aí nunca me incomodou, porque é muito forte essa... Não, questão. Deus aperta a tecla lá, pai de 2. E tá assim até hoje, né? Hoje eles têm 20 anos, uns filhos maravilhosos, bonito, inteligente, tá fazendo faculdade, e a gente tá marcando aí para ver se eles assumem os negócios da gente, né? Maravilha. Tem que gostar de resolver problema, né? Que eu digo assim, que todo dirigente imobiliário trabalha com locação, você que começou, você falou que você estava lá no seu escritório de contabilidade junto com seu pai, né, e um médico que era síndico, né, pediu para você administrar um condomínio. Quer dizer, é problema, e você vai buscar soluções, né? E por isso que a gente cresce, a gente não tem que se esquivar. Eu fico vendo no dia a dia hoje, as pessoas às vezes reclamar muito, mas tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo. Gente, se não tivesse problema, não existia nem imobiliária, não existia a administradora de condomínio, né? Então, justamente porque tem problemas, você tem que precisar de um agente que faça toda essa organização e esclarece tudo para todo mundo.
E como que foi isso lá atrás? Assim, foi natural? E também eu quero que você me conta do momento que te despertou a fazer as transações imobiliárias, porque você já relacionamento com um monte de pessoas por conta dos condomínios, né? Era assim, era só fazer. Mas assim, você contar esse momento inicial do Eric administrar condomínio e depois essa virada de chave para a Conecta Sescom. A Cidinha da Solocon, ela tem uma frase que falou assim, se fosse fácil, não precisava da gente. Exatamente, É isso aí. Ô Marcos, tem uma situação que você não sabe, mas na minha vida profissional, na vida da Sescom, de quando começou até hoje, e em todos os segmentos dele, da Sescom, eu tive 4 pessoas que me ajudaram a transformar a Sescom no que foi, no que é. E eu tive, em algum momento aí, há uns anos atrás, eu até conversando com meu pai, falei, pai, refletindo, eu falei assim, eu acho que não adianta a gente saber isso, a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas nem sabiam que tinha sido importante para nós. Reconhecer, reconhecimento. Então a gente tem que fazer isso. Então nós compramos lá uma lembrança e eu fui em cada um, sem falar nada. Então, até pouca gente sabe disso. Eles sabem porque eu fui lá levar e falei para eles. Gratidão, né, Eric? A Sescom começou com contabilidade, né? O meu pai é um bancário aposentado e eu trabalhava em bancos também. Mas meu pai aposentou muito cedo, eu queria montar alguma coisa, né, para alguma atividade dele. E, enfim, aí ele começou com uma simples assessoria lá para alguns médicos. E aí, a hora que foi transformar, que foi ter uma necessidade de transformar no escritório de contabilidade, eu estava junto no escritório, mas nós não tínhamos uma confiança para isso. E aí foi onde apareceu a primeira pessoa que deu um empurrão para a gente, que foi o Gabriel do Labor. Gente fina, hein? Grande Gabriel. Ele era conhecido. Um abraço, Gabriel. E ele falou, não, vocês têm total confiança, quer dizer, ele estava, eu ia me transformar num concorrente dele. Concorrente não é concorrente, né? Mas conta. Ele deu maior força para nós e se vocês precisarem de mim, pode contar comigo e tal. E na parte de contabilidade também eu tenho um tio que chama Verzola, e ele é contador de muito tempo. E aí, no dia a dia, as rotinas da contabilidade, durante os primeiro ou segundo, 2 anos seguidos, lá 1 ano e meio, mais ou menos, ele tinha uma frequência dentro do escritório, nos passando ali todas as rotinas e tal, até ensinar o beabá. Olha que beleza. Então, essas 2 pessoas, eu tive o prazer de assim, fazer uma homenagem, falar isso para eles lá, da importância que eles tiveram. E depois aí era só contabilidade e transformou em administradora também. Parece que é uma coisa ligada à outra, mas são rotinas totalmente diferentes. E quem deu esse empurrão para nós foi um cliente que eu tinha da contabilidade, ele era médico, chama Luiz Carlos, Dr. Luiz Carlos. E ele também foi muito importante para nós, porque ele deu um empurrão. Eu pensava no segmento de administração de condomínios, mas precisava de um empurrão. Quem deu esse empurrão foi o Dr. Luiz Carlos. E aí nós começamos o condomínio dele, que ele era síndico, foi o meu primeiro condomínio, que é o Green Park. Olha só. É nosso cliente até hoje, foi o primeiro cliente, eu tenho o maior carinho lá pelo condomínio. E assim foi. E aí eu já tinha esses 2 segmentos, eu tinha uma participação aí no mercado e tudo mais. E quem me despertou o lado de corretor de imóveis foi o Sérgio Maza. Que ele veio e falou, olha, nós estamos aqui com material, ajuda a gente a trabalhar, né? Tem acesso aos condomínios, a muitos médios, aos condomínios e tal.
E aí Parceria. exatamente, aí eu comecei a querer apresentar e logo surgiu a necessidade de tirar o Cresce para trabalhar totalmente correto, aí tiramos o Cresce e aí eu fui trabalhando aos poucos isso com as duas atividades e mais a terceira nesse momento. Mas só para pegar o gancho seu, olha como é que é a vida. Hoje, muitos corretores ficam assim, não querendo fazer parceria, né? Eu acredito que a gente tem que fazer parceria também com quem a gente conhece, com quem a gente relaciona. Né? Não dá para só ligar, mandar WhatsApp e você faz parceria, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos ver se bate, né? As relações, né? O termômetro aí de confiabilidade, credibilidade e tudo mais, porque a gente tem que conhecer. Mas você começou, esse impulsionamento que o Mazzi te deu, já foi como uma parceria. Exatamente. Você vê, se não fosse a parceria, a oportunidade, talvez não existiria a Conecta, a Sescom. Nesse ponto, a gente também tem que ter a humildade de aceitar isso. Exato. Que você está num momento de crescimento e de conhecimento. Então, eu faço parcerias, isso aí tudo são histórias de 10, 12 anos atrás, mas até hoje eu faço parceria, você faz parceria e tudo. Então, nós temos que ter a humildade de saber que às vezes o cliente não está com você, não está comigo, ele está aí no mercado. Exatamente. Né? Não tem plaquinha. Fala que não põe plaquinha em cliente, não. Não, não tem dono. Exatamente. A gente precisa... É melhor você faturar em parceria do que não faturar. Não, e o principal é atender o cliente, né? A necessidade dele. Porque muitas vezes eu posso ter uma entrada melhor com o cliente que relaciona mais comigo, e ao contrário também. A gente conhece a pessoa, mas você tem uma entrada melhor com ele. Isso que chama intimidade. A gente tem diversos conhecidos, né? Diversos amigos, mas a gente tem liberdade, assim, entrar no meio, é limitado isso. Não dá para você ter conexão com 100 pessoas e ter essa entrada com todo mundo. Exatamente. No mercado a gente vê isso toda hora. Toda hora. Toda hora. Então, e às vezes nós temos que ter a sabedoria de entender isso e ver, você quer chegar naquele resultado, qual que é a melhor forma de chegar nele? E aí é através disso. Às vezes, muitas vezes, é o que você falou, você conhece a outra parte. Você não é amigo, você conhece. Exato. Mas você, Marcos, você tem uma intimidade. Marcos, eu estou com um negócio aqui que pode favorecer, pode dar certo para o seu cliente. Vamos trabalhar junto? Não é? Do que eu tentar fazer. Eu costumo dizer que quando a gente abraça problema, né, igual você abraçou o negócio de ser síndico não, de administrador de condomínio, e junto com seu pai você fazer a contabilidade, ali a pessoa se expõe em questão financeira. Então você cria um vínculo né, com a ética, com uma descrição muito grande das informações de cada um. Né? Então ele tem que ser muito discreto. Né? Na Parra, com a carteira de locação, a gente também cria esse vínculo. Então a gente entra na dor para resolver os problemas, a gente tem dados, tem informações, sabe das rendas, sabe dos momentos, né? A gente sabe até o momento familiar, né? Da pessoa. Então isso faz com que a gente que abraçou isso tudo tenha uma penetração muito maior. Porque eu vejo muitas vezes, a gente tem exclusividade, esse modelo de negócio da Remax com exclusividade, e às vezes as pessoas falam assim para um proprietário, mas por que você deu exclusividade para ele? Eu tenho um cliente. Se você tem um cliente, fala com ele que ele faz parceria. Né? Mas quem faz a gestão, eu não tenho tempo, eu deixei para ele tomar conta dessa venda para mim. Porque o cara que está ocupado, o profissional que está ocupado, a profissional que está ocupada, ele não tem tempo. E nós trabalhamos, eu falo muito isso para corretor. Todas as vezes eu falo aqui e não vou parar de dizer. Quem é nosso cliente? O nosso cliente é aquele que está focado na profissão dele. Seja
um marceneiro, um mecânico, um médico, um advogado, ele está focado, ocupado no trabalho dele, ele precisa de um agente específico para resolver as necessidades dele, seja de venda, seja de compra de imóvel. Aquele cara que está, vamos falar, aquele dito investidor que está construindo uma casa para vender, fica o dia inteiro na obra, ele mesmo mostra, ele mesmo posta, né? Ele anuncia em qualquer lugar, fala para tudo. Esse não é nosso cliente. Eu vejo isso aí, eu quero te dar os parabéns até por você encarar, né, esse formato. A gente, né, vê em filmes, a gente mesmo quando vai lá para o exterior, lá, principalmente nos Estados Unidos, você vê o tanto que a Remax é forte nesse segmento, mas um modelo diferente. E para quebrar essas barreiras do que nós estamos acostumados, principalmente nós aqui no interior, é mais difícil. E você encarou isso mesmo com muito tempo aí de estrada, você encarou isso e tal, não, nós vamos trabalhar com exclusividade, né? Eu imagino as dificuldades que você tem no dia a dia. Depois de 26 anos de Parra, né? E assim, eu trabalho no mesmo segmento que você e eu vejo que eu entendo essa parte aí, né, dessa dificuldade, mas também vejo que a pessoa que está deixando com você deixa com uma tranquilidade, que vai ser trabalhado. É que é uma exclusividade diferente. A gente faz investimento, tem plano de marketing e tudo mais. Mas vou te dar uma notícia também. Quando a gente começou aqui, foi até 1 ano e meio atrás, tá? Quando surgiu isso, o próprio mercado, às vezes alguns concorrentes nossos, assim, desavisados, isso não vai funcionar, né? Ninguém dá exclusividade, tudo mais tal. Hoje já tem umas 5 imobiliárias aí copiando. Mas isso é normal. O Marcelo Palermo esteve aqui, ele até falou uma coisa que a gente esquece, mas eu fui o primeiro em Franca, no aluguel, a ter a taxa mínima de aluguel. Nós criamos a Associação das Imobiliárias, das Administradoras de Bens Imóveis de Franca, a Bifran, justamente para que tenha esses imóveis de locação exclusivo. Então, se escolhe o Parra para administrar. Né? Se escolheu o Eric, é o Eric. Né? Porque se ficava um imóvel com 10 placas de aluguel. Como tem hoje, às vezes, imóvel com 10 placas de venda. Isso aí é horrível. Né? Isso é pejorativo para o imóvel, para o proprietário do imóvel. O imóvel não sente nada, né? Mas o proprietário deve vir aqui, ele assusta. E hoje a gente vê, não placas, mas a gente vê no site de busca o mesmo imóvel com diversos preços diferentes. Então você faz uns tratamentos de imagem, muda a cor, muda posicionamento, mas a gente identifica que é o mesmo imóvel, né? E isso banaliza. Porque quem está comprando fala assim, gente, é 890 ou é 830? Mas tem um aqui, é o mesmo por 780? Ele perde. Né? Então a gente precisa ter um trabalho de precificação, é o que mais a gente aprende aqui nesse modelo Remax. Porque o proprietário, a pessoa particular, ele pode pedir o preço que ele quiser. O construtor, ele pede o preço que ele quiser. Mas quem está no mercado, corretor de imóvel profissional, ele não pode. Ele tem que fazer uma leitura de mercado, né? Falar assim, seu imóvel, nessa faixa de preço aqui, existe o mínimo, o máximo e o preço médio. Dentro dessa faixa, normal, está dentro do mercado. É muito raro sair acima, mas muito raro. Só se algum vizinho tiver um interesse de compra para anexar a área dele. E também é muito raro sair muito abaixo do mercado. Entendeu? Então, assim, a gente precisa respeitar o que é o mercado. Existe um paralelo de mínimo e máximo que o mercado aceita. Quando você tem urgência e necessidade, você desce um pouco essa régua, você vende mais rápido. Né? Às vezes a finalidade do cliente vamos falar, herdeiros. Né? É assim, 5 herdeiros. Tem que ser dinheiro para separar para todo mundo. Então não vai pegar troca. Não entra troca, você tem que pôr um preço convidativo para que isso seja estimulado, essa compra.
Então, assim, é trazer a verdade do que a gente vive no dia a dia. E feliz dos clientes que escutam a gente também, né? Porque realiza, porque o mundo é feito de realizações. Tá? Eu já vendi casa numa época difícil, foi em 96, 97, assim que eu comecei, uma casa que estava no mercado na época, eu não vou lembrar o número certo, tá? Mas vamos dar um exemplo, hoje que é uma casa de mais ou menos uns 500 mil. E estava no mercado há um tempão, já tinha baixado 450 para 430 e não vendia. E é um fabricante de sapato. Eu cheguei para ele e falei assim, por que você quer vender essa casa? Qual que é o motivo que você quer vender essa casa? Ele falou, não aguento mais pagar tanto juro, porque tudo que eu faturo eu tenho que descontar. Tem que descontar as duplicatas, né? Eu quero inverter, eu quero bancar o prazo das duplicatas e também comprar à vista, porque eu compro com prazo, eu pago juro. Eu vendo com prazo, eu pago juro para o banco. Isso, o dinheiro meu tá ficando, eu tô trocando cebola, né? Então teria que ser dinheiro. Aí eu falei para ele, olha, olhei a casa, aí mostrei outros imóveis para ele, como que tava. Porque o mercado, que é mercado? O mercado ele pode estar comprador ou vendedor. Hoje eu falo que a fila de quem está comprando está pequena e a fila de quem está vendendo está grande. Não é assim? É isso aí. Então, o que acontece? Se ele tem um objetivo, o problema é o objetivo. Se você tem um objetivo, faz. Resumindo, eu comparei tudo, nós vendemos esse imóvel dele por R$380 mil em dinheiro, certo? Ele equilibrou a empresa dele, faz o maior sucesso, ele é muito reservado, por isso que eu não vou falar o nome, ele fala, pode contar a história, mas não fala que sou eu, não, tá? Que ele é muito, extremamente tímido, reservado. Hoje é uma das potências da cidade. Você entendeu? Porque ele tinha um objetivo. As pessoas às vezes querem vender. Eric, eu sei que vale 2 milhões, você está falando, mas eu quero 2,5. Entendeu? E assim, né, Marcos? Eu vejo muito também a pessoa falando assim: não, meu vizinho está pedindo 1.200, mas o meu apartamento é melhor que o dele, então eu acho que tem que pedir 1.300. Mas ele está pedindo. Mas nunca entrou no apartamento do vizinho. Não, e não pedir uma coisa e realizar é outra. Então não é que está pedindo que balizou aquele valor ali. Né? O valor tem que ser feito. E o momento, né? Prédio acontece, você que administra muito condomínio, prédio acontece isso. A gente fez junto o Nick lá, eu fiquei de síndico 2 anos com a sua assessoria, né? E prédio acontece o seguinte: se vende um apartamento acima de mercado, sobe todos, né? Todo mundo fica sabendo. Mas se vende um abaixo do mercado, desce todos, né? São detalhes, né? Que a gente estava falando de parceria, eu acho que a gente tem que se ajudar mesmo, porque é um mercado que não é fácil. Eu acho que é um mercado que ele rentabiliza bem, isso aí a gente tem que falar, porém, ele tem grandes dificuldades, né? Sim. E tem muita gente que está aí para atrapalhar, né? Começa lá em cima, juros altos, instabilidades aí, né, do governo, e vem aqui para o mercado nosso, do dia a dia. Às vezes você está trabalhando uma venda, você é profissional, você estudou para isso, você está no dia a dia ali, aí um cunhado dá uma opinião, alguém, parente oferece uma coisa muito melhor do que você está fazendo sem conhecimento, né? E às vezes, muitas vezes, a gente perde negócio com isso. Claro. Porque ele foi para o final de semana, ele falou para a família, ele falou para alguém, e aí sempre tem um iluminado aí que vai dar alguma opinião melhor do que a sua, né? Às vezes é aquilo, vai falar o que ele quer escutar, mas não vai resolver. Poucos têm a firmeza, assim, eu tenho um objetivo, eu tenho uma objeção na vida que eu preciso resolver também, né? Alguma coisa nesse sentido, uma motivação.
Pode ser separação, pode ser herdeiros, pode ser para investimento, qualquer coisa. Se ele tem firmeza naquilo, a gente faz um comparativo com imóveis equivalentes ao dele. Na metragem, no padrão de acabamento, padrão de construção, na mesma idade do imóvel, para dar essa segurança, entendeu? Não fica só na garganta, né? Exatamente. Lá na Conecta, nós temos lá uma equipe pequena, mas nós temos 2 avaliadores profissionais com todos certificados. E a gente faz exatamente isso. Nós pegamos, quando precisa fazer avaliação, nós fazemos a avaliação, essa precificação, com um comparativo de 10 imóveis, exatamente, pelo menos. Isso mesmo. Com tudo isso, mais ou menos o mesmo padrão, mesma idade e acabamentos em si, e tá ali. Como que você vai fugir desse valor? Porque se a pessoa não aceitar, não dá para trabalhar. Porque no meio desses 10, às vezes um está um pouco acima, o outro está um pouco abaixo, mas na média vai bater. Não tem como, não dá. Se lidar com o médico direto, vamos dizer que você esteja com um problema, Deus me livre guarde, né? Mas ele te dá a receita para você solucionar o seu problema. E você simplesmente não quer seguir. Aí como que ele vai solucionar? É a mesma coisa o corretor, que tem essa leitura. E principalmente também a análise de documentação. Eu faço análise de documentação antes da precificação. Por quê? Se tiver problema de documentação, primeiro tem uns problemas que são insolúveis. Às vezes o CPF está cancelado, você não consegue vender, não passa escritura. Então, né? E tem aqueles que falta verbar uma parte da construção, né? Às vezes está a escritura só do terreno, falta verbar a construção toda. Ou, às vezes, uma irregularidade que o cara está no nome de solteiro, ele casou, precisa fazer umas averbações, coisas mais simples, mas precisa trabalhar. Isso influencia também no valor. Claro. E até mais que isso, né, Marcos? Tem muitos lançamentos aí maiores, de empreendimentos maiores, de prédios e tudo mais, de loteamentos, que você tem que saber do outro lado lá. Eles vão entregar, eles têm capacidade estrutural, financeira de entregar o que está prometendo, porque eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Nossa. A gente vende muito para muitos conhecidos. Você vender um negócio que amanhã não vai virar, não vai acontecer, o seu cliente vai ficar no prejuízo, nós intermediamos isso, nós temos que ter essa responsabilidade. Só para você ter ideia, eu tô com o Milano, do lado do Homero Alves, né? Tá com 4 anos de atraso. Ainda bem que entrou há 5 anos atrás um fundo de investimento, tá terminando o prédio, falta 1% para acabar. Uma saga. E ficou maravilhoso, né? Hein? E maravilhoso. É a maior planta de Franca de apartamento de 180 metros. Você já foi lá, você já viu. E agora tá para sair o habite, sair documentação, quer dizer, olha, e você precisa de ver, foram umas 7 reuniões no meu escritório com os adquirentes, a gente vê o que ia fazer, se ia ajuizar, se ia esperar mais um pouco, porque entrou pandemia no meio também, virou aquela bagunça ali, né, com a construtora, mas graças a Deus tá saindo. O risco é muito alto. Eu várias vezes lá na imobiliária, eu e o Luizinho, né, meu sócio, e a gente tem o mesmo DNA nesse aspecto de venda. Muitas vezes nós somos chamados aí para trabalhar lançamentos, que no nosso caso a gente é forte nisso, mas a gente sai da reunião, um olha para o outro e fala, e aí, vamos? Muitas vezes a gente fala, eu não peguei confiança. Exatamente. E nós não trabalhamos. Não, eu falo, você está certo, e aquilo que a gente não compra, a gente não pode vender. O corretor sempre fala, se você é novo, você pega jovem, então você tem seu pai, sua mãe, tio, você tem os parentes ali, né? Sogro, sogra. Você pegaria esse imóvel e ofereceria para o seu irmão, para seu pai, para sua mãe? Se não adianta você querer trabalhar, fazer lá um cadastro e ficar iludindo a pessoa. Né? Empreendimento é a mesma coisa. Quando a gente não acredita, olha, foram 23 loteamentos em Franca.
eu poderia ter feito uns 35, uns 8 a mais. Esses 8 a mais eu não acreditei. Né? O que eu não acredito, eu não entro. Pode ser que a gente até torce para dar certo. Deu uns, sabe assim, engasgou um pouco, foi daqui, foi dali, no fim deu tudo certo, mas deu barulho. Eu não estava afim do barulho. Então, né? Você chega num momento que você pode escolher, né? Pode escolher, chega um momento. Você fala assim, olha, mas eu vou encarar. Às vezes, quando você está muito novo, você não tem muita opção, né, de escolha. Mas em algum, né, nós estamos aí, eu tô com 50 anos. Eu acho que a gente está o ápice da nossa atividade profissional. Né? Então, você tem que escolher bem com quem vai trabalhar, né, Marcos? Dá para fazer mais 50 anos. Corretor dá para trabalhar até os 100. Mas é bom o que você falou, mas eu acredito muito assim na essência, né? O que estamos fazendo aqui e o que a gente precisa fazer para conduzir na vida. Mesmo jovem, eu já tinha essa firmeza, porque todo mundo, na época, comecei em 88, todo mundo jogava as coisas para todos os corretores também, todo mundo anunciava no Comércio da Franca, aquela época, né? E no jornal de papel, né? A gente tem que falar assim, então tem muito jovem que não entende. E eu, quando via alguma coisa que uma pessoa queria realmente vender, tinha uma necessidade, ou para pagar estudo de filho, mudar de cidade, ou separar, alguma coisa assim, eu me falava assim, olha, se você me der exclusividade, eu vou dedicar nesse imóvel. Só que primeiro eu vou fazer uma comparação. Que muito novo eu fiz esses cursos de comparar. Eu aprendi que o corretor de imóveis ele tem uma habilidade para precificar, que é comparar. Porque é o que o cliente faz. O cliente ele abre a janela de um, de outro, ele vai comparando um com o outro. Ele seleciona alguns e vai visitar. Não é assim? O cliente compara para comprar. Então nós precisamos comparar. Quando o corretor fala de metro quadrado, eu me arrepio. Metro quadrado não é comigo. Isso aí é coisa de engenheiro, de arquiteto, é para construir, é outra história. Né? Quanto é o metro quadrado dessa casa aqui? Peraí. Sua casa é seminova, né? E vai para o mercado. Hoje tem casas de construtores que estavam esperando aí 3 milhões, 3.200, que já está anunciado por 2.700. Entendeu? Porque o cara já está adequando ao mercado. O que acontece? Ele tenta, né, um valor, o mercado vai subindo o valor. Está vendendo, ele vai. Depois começa a dar uma retração, não vende, ele volta para trás. Porque eu falo que lucro é lucro. Pode ser grandão, pode ser menor, mas é lucro. E eu sempre falo, consultor, você errou numa casa, errou num projeto, num lugar, tudo, faz preço de custo e vai para o próximo. Não adianta ficar embaçando ali. Ô Marcos, vou te falar uma coisa que você não sabe, mas um dos primeiros grandes lançamentos seus, eu morava do lado, eu vivenciei aquilo ali. Eu não sei que ano que era, mas eu morava no Nova Franca. E aí teve o lançamento do Moema. Parque Moema, 2005. Foi um dos primeiros lançamentos de lote. O Moema foi o quarto. O quarto lançamento que eu fiz. Mas foi um sucesso, porque me chamou a atenção que o local ali era muito legal, um local nobre, né? Era um vazio urbano, né? E eu chegando em casa, o lançamento ia ser no sábado. Isso. Eu chegando em casa na sexta-feira, à tardezinha, e eu vi uma movimentação grande ali, umas pessoas com cadeira e tudo. Eles posaram ali por causa do lançamento. Eu não pensava nisso, eu nunca tinha vivido isso. E eu falei, gente, mas o que esse pessoal tá aí? Eles posaram lá por causa do lançamento. Foi os 435 lotes em 4 horas. O pessoal da APAI foi muito gentil, cedeu o espaço do refeitório deles, que é grande, né? Para a gente processar. Tinha mais de 40 pessoas trabalhando de staff para poder processar tudo.
Foi um sucesso. Foi muito. Foi muito. Eu nunca comentei isso com você. Estamos falando aqui ao vivo. Ai, ai. Foi muito legal. Isso foi, olha, foi uma luta grande, 5 anos para chegar a acontecer isso. Porque quando tem o loteamento, já teve uma saga, né? Para trás. Ninguém sabe o que a gente está fazendo. Hoje, por exemplo, entre começar a desenvolver e tá para lançar, nós estamos com 7 loteamentos. Só que a gente nem fica falando, não fica por quê? Cada um vai ter um time, é uma metodologia. Demora um pouco. Cara, não adianta você criar uma expectativa fora do tempo, né? Mas é muito bom. E eu vejo que tem uma segunda fase aí que o pessoal que eu vejo que é interessante, é o seguinte, algumas construtoras e alguns loteadores, eles têm trocado uma ideia com algumas imobiliárias e isso aí faz toda a diferença. Pelo menos nós já fomos consultados algumas vezes e assim, algumas opiniões que a gente deu foi muito importante para o condomínio. Porque às vezes quem está ali, está projetando e tal, ele está tão convicto quem daquilo projeta ali que não vive ali. Ele não abre a cabeça para outras coisas. Exato. Vou te dar 2 exemplos assim, bem interessantes. Um agora foi o último lançamento da Perplan, né, o Paragon, e num dos almoços lá que o pessoal veio, tem um local lá de área de lazer, e até foi o meu sócio falou assim, olha, não pode você está vendo que vai ter uma quadra aí, mas tem que ter quadra de beach tênis. Hoje tá em alta. Exato. E eles tinham um local enorme para fazer isso. Eles colocaram quadra de beach tênis. O que isso aí custou para o empreendimento geral? Nossa. Nada. E viabiliza, né? Encanta. Nós tivemos uma oportunidade de conhecer o empreendimento do Atalaia lá em Rifaina, há 1 ano antes do lançamento, e nós vimos o projeto. E um projeto muito bonito e tal. Mas foi muito bem pensado, lá o arquiteto trabalhou muito bem, o Will Vindiano, mas chegou num momento, lá num local, porque eu vivo Rifaina, todo final de semana eu estou lá. E tem uma área de lazer muito interessante também. A única coisa que nós falamos foi, olha, por que aqui essa rua aqui você não quebra do lado de cá e faz estacionamento perto da área de lazer? Porque às vezes você está no seu lote lá e longe. Exato. Quer vir com criança, você para seu carro aqui e desce. Dá conforto, Não mudou nada. Não teve aumento de custo, zero. Exato. Só teve o recorte ali e fez o estacionamento. Então, são opiniões simples, claro, né? Que eu acho que faz todo sentido. Igual lá nós da Sescom, a gente trabalha com administração de condomínios. Então, a gente faz 27 anos que a gente faz isso. Então, a gente sabe as áreas que são mais utilizadas, as que são menos e tal. E a gente, claro, quando é chamado para opinar, às vezes até pode melhorar um projeto, né? Hoje, uma academia no condomínio, mas hoje os lançamentos assertivos que acertam no mercado é porque houve quem tem contato com o cliente. É isso aí. Né? Houve os corretores. Porque se não ouvir e levar esse projetista... Que nós somos a parte final lá, a gente que vai levar lá, escuta tudo. Não, a minha esposa Vanessa era arquiteta. E ela tem um privilégio de morar onde ela projeta e faz. A primeira casa aconteceu por acaso, da gente ter que ocupar essa casa. A gente vendeu um apartamento e foi morar nessa casa. Aí ela falou assim, o arquiteto precisa morar naquilo que ele faz. Porque ela viu que ela podia ter feito melhor algumas coisas. E hoje ela é muito assertiva em projeto por conta disso. Né? Porque você viver dentro daquilo que você criou. E a gente vive o dia a dia com as pessoas, né? Isso é muito importante. É isso aí. Érica, eu vou te agradecer, porque senão nós ficamos o dia inteiro aqui conversando, né? Mas nós vamos ter a segunda fase, a terceira, né? Agora a gente estreitando a parceria, vou te trazer uma novidade aí
logo aí mais uns 10, 15 dias, Legal. tá? Para você participar. E a gente faz essa conexão de parceria exposta, com regra transparente, entendeu? Para tudo analisado, tanto de você para nós, como de nós para você. Tá legal. Tá certo? Combinado. Então é a Conecta a Sescom com a Remax Parimob. É isso aí. Tamo junto, Eric. Valeu. Obrigado. Obrigado. Um abraço.